Bom, então vamos nós. Esse exercício de fadiga do capítulo meia dúzia, ele vai ser a base, né, da primeira AP de vocês, escrita nessa quinta. Então vamos lá. Esse é um exercício de uma peça que não gira, uma peça estacionária, é uma peça engastada, uma viga, vamos dizer assim, de seção retangular, medindo 30 de largura por 12 de altura, vamos dizer assim. E no meio dessa peça, tanto no meio da seção transversal quanto no meio do seu comprimento, tem um furo de 8 milímetros, que é um entalhe. Beleza, e aí? E aí que ela é submetida a uma força de 1.200 newton na direção axial, puramente axial. Beleza. E foi dado o aço, né, dessa peça em azul, que é o aço 1095 HR LQ. LQ quer dizer que é laminada quente. E esse laminada quente é o processo de fabricação do aço. O que mais que tem dito aí? Sim, quer saber o coeficiente de segurança para uma vida menor do que 1 milhão de ciclos. Uma vida de 40 mil ciclos. Provavelmente esse coeficiente de segurança deve dar bem alto, mas mesmo assim tem que ser verificado. E nesse exercício é pedido somente para você calcular o coeficiente de segurança devido à fadiga, né, carregamento de fadiga, usando a metodologia do Geber, ou a curva de Geber. Então vamos para a resolução. Então inicialmente você vai lá na tabela A20 e pega esses dados para o aço em questão, o 1095 HR. Só deixando claro para vocês que alguns cálculos são feitos com as resistências em PSI e outros em Pascal. Então nós temos equações no livro que usa o SUT em kPSI e usa o SUT em Pascal. Bom, e eu separei aqui em duas tomadas, né, vamos dizer assim. A primeira para 1 milhão de ciclos, que é onde eu calculo o limite de resistência à fadiga, e a outra específica para a situação do problema, onde eu quero saber a resistência dele para aquele número de ciclo específico, no caso 40 mil. Então vamos começar pelo começo. O SE' é o limite de resistência à fadiga por corpo de prova. Por definição ele é tomado como sendo a metade do SUT. E depois nós vamos aplicar os fatores, né, de redução de resistência do corpo de prova para serem aplicadas esta peça exemplo aí, a peça real. E desses fatores, de acordo com o enunciado, apenas 3 deles foram informados, direto ou indiretamente. Não há informação sobre a temperatura, não há informação sobre a confiabilidade e os demais fatores. Então a gente adota tudo 1. Se for informado, você calcula. Se não for, não se fala e nem aparece na equação. Então o KA, que leva em consideração o acabamento superficial, ele é feito como usinado. Mas professor, por que usinado? Então vamos devagarzinho, né? A gente está calculando o coeficiente de segurança na seção que tem o ponto mais solicitado. E essa seção é a menor, é a seção que tem a menor área, vamos dizer assim, ou seja, no furo. O furo não foi laminado a quente. Então o furo ele é usinado. Então a gente tem que usar os valores para o usinado. Beleza. E aqui eu estou usando 827, ou seja, estou com o SUT em megapascal. Por ser carregamento axial, o KB é 1. E o KC passa a ser obrigatoriamente 0,85. Então isso aqui são teorias, não são valores adotados. Então o limite de resistência à fadiga para a minha peça, se ela fosse submetida a 1 milhão de ciclos, seria do 267,348 megapascal. Mas ela está submetida a 4 vezes elevado a 4 ciclos. Então vamos ajustar a curva, né? Eu fiz aqui um pequeno desenho só para mostrar para vocês. Então a gente quer trabalhar no 10 elevado a 4.
Então eu calculo A, calculo B e jogo naquela equação, jogo não, né? Substituo naquela equação A vezes N elevado a B. E com isso eu obtenho agora o meu limite, não limite não, mas a minha resistência à fadiga para 4 vezes elevado a 4 ciclos. Esse aqui agora vai ser o meu SE, até eu chamei aqui, é o novo SE, né? O SE é definido a 1 milhão, então não seria bem o SE, mas tudo bem. Como eu falei para vocês, né? Eu estou nessa seção aqui. E nessa seção tem um furo, o furo é um entalhe, então eu tenho que calcular o KF. Está ele, ó. Para calcular o KF eu preciso da sensibilidade ao entalhe e preciso do KT. O KT é o mais simples de se obter, você vai lá no final do livro, né, acho que é no anexo, no apêndice, e lá tem a figura A15, e aqui está uma peça submetida a um esforço normal, axial, né? Então a gente vai calcular o valor do KT, está bem aqui. Desculpa ficar passando para cima e para baixo. Aqui está, ó, esqueci de colocar a figura. Então eu pego o D e o W, pego essa razão e de lá eu calculo diretamente o KT. Já a sensibilidade ao entalhe veio dessa equação, salvo engano, acho que é a meia dúzia 35. E aqui está um exemplo de onde o SUT é colocado em KPSI. E aí eu calculo a constante do Neuber. Aqui está uma inconsistência, tá? Porque ficou um ponto bem aqui. Esqueça esse ponto aí. E eu também não consegui escrever aí raiz de polegada, tá? Então acabou ficando polegada, mas a constante de Neuber é raiz de polegada. E aí eu calculo a minha sensibilidade ao entalhe, deu 0,89, tá? Não esquecendo de colocar esse R em polegadas. Aqui tem um erro de digitação. O R não é 8, tá? O R é 4. Me empolguei aí. Mas eu tenho certeza que o valor está certo. Bom, certeza não. Eu acho que está certo. Então, conforme foi dito, você calcula o KF e deu esse valor. Então, no entalhe, a tensão é aumentada de 2,25%. 2,3%. Então, eu vou calcular a tensão nominal para poder aumentá-la. A força alternada é igual à força média, porque o carregamento é do tipo repetido. A força varia de um zero até um valor máximo de 1.200. E nesse caso específico, né, a minha tensão alternada nominal, que é igual à tensão média, é a força sobre a área. Força alternada ou força média, tanto faz, são iguais nesse caso. Então, eu calculo a área, que nada mais é do que a largura retirada a porção do furo, né, vezes 12, que é a altura. Então deu 264, de tal modo que a minha tensão provocada pela força F é 2,27, multiplicado pelo KF, então essa tensão passa agora para 5,11. Conforme falei para vocês, ela dobra, né? Mais do que dobra. E no exercício é solicitado que você determine o coeficiente de segurança usando a equação, né? A teoria, a metodologia do Geber. Então aqui está a equação, copiada do livro, né? E com isso é calculado esse coeficiente de segurança, onde a componente média tem que ser maior do que zero. No caso, a componente média é igual à componente alternada, né? E ambas são positivas. E eu coloquei aqui verificar porque eu coloquei essa equação em um programa e calculei. Deu altíssimo, né? 67. Então, achei estranho, mas espero ter tudo certo. Pois é isso aí. Esse vídeo ele substitui o outro, tá? Ele é idêntico, é porque o outro, o áudio só foi até a metade, eu não sei explicar. Pois é isso, qualquer dúvida vocês colocam aí no comentário, tá?